Abrindo. Tudo bem. Na semana passada, a gente já começou um pouquinho as definições sobre o que é assessoria de comunicação e apresentando já algumas das estratégias, né? E a gente pontuou ao final do nosso encontro que os assessores de comunicação são estrategistas de planos de comunicação muito mais abrangentes. Eles vão para além do trabalho que é desenvolvido pela assessoria de imprensa. Mas muitos assessores de imprensa, a gente falou sobre isso, muitos assessores de imprensa acumulam tal função e algumas empresas nem têm a função do assessor de imprensa, até às vezes pelo perfil da empresa, né? Vamos imaginar o seguinte, gente, aqui só para a gente já adiantar aqui o bonde. Se você tem uma loja no shopping, você precisa de comunicação, mas não necessariamente de assessoria de imprensa. Mas você precisa de comunicação, isso é evidente. Todo mundo precisa de comunicação. Se você tem uma loja no shopping e você não investe alguma coisa em comunicação, e investir em comunicação não significa investir em anúncios, significa investir em comunicação, e aí investir em comunicação significa ter um perfil no Instagram, significa, quem sabe, uma página no Facebook, quem sabe um WhatsApp comercial, enfim, né? Quando a gente fala de investir em comunicação, a gente não está falando necessariamente em investir em anúncios publicitários, né? Em anúncios comerciais, em rádio, televisão, ou mesmo em impulsionamentos na internet. Não é disso. Então, investir em comunicação é ter uma estratégia de comunicação. E a assessoria de comunicação, ela atua justamente nesse campo. Então, os assessores de comunicação, eles são estrategistas na elaboração de planos de comunicação, pensando sempre as funções reativas e proativas. A gente já deu exemplo sobre função reativa e proativa. Fechou de novo, né, em função do decreto do prefeito. Imediatamente você precisa colocar ali uma informação na sua página, no seu Instagram, enviar para os seus clientes, enfim, isso é fundamental. Isso é uma função reativa da assessoria de comunicação e também da assessoria de imprensa. Proativa é ir pensando as estratégias ao longo do semestre, ao longo do ano, enfim. A gente fechou a aula, o encontro passado, falando sobre isso. Pensando ainda a assessoria de comunicação, que é mais abrangente do que a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação deve privilegiar uma comunicação eficiente não apenas junto à imprensa, mas posicionando as organizações de forma a estabelecer uma interlocução ética e com responsabilidade social, comprometida com os valores da sociedade, junto aos seus mais diversos públicos. Então, vejam, quando a gente fala de uma assessoria de comunicação, estamos falando de algo que vai para além da assessoria de imprensa, e às vezes mesmo uma empresa pequenininha, talvez não tenha necessidade da assessoria de imprensa, mas de uma assessoria de comunicação, ela precisa sim ter uma assessoria de comunicação, alguém que cuide da comunicação dessa empresa, não precisa necessariamente trabalhar dentro dessa empresa, pode ser um prestador de serviço, e essa assessoria, mesmo dentro de um estabelecimento pequenininho, deve privilegiar uma comunicação eficiente, não apenas junto à imprensa, mas também posicionando as organizações de forma a estabelecer uma interlocução ética e com responsabilidade social comprometida com os valores da sociedade junto aos seus mais diversos públicos. E aqui eu quero só ressaltar o que significa essa responsabilidade social. Responsabilidade social aqui implica em todos os aspectos que você está pensando nesse momento como responsabilidade social. Dentro de um período desse como de pandemia, né, você fazer, às vezes, a defesa de algo que contraria a saúde pública ou as orientações como uso de máscara, etc., não é responsabilidade social. Né? Então, a assessoria de comunicação ela tem que pensar essa estratégia de preparar, inclusive, a comunicação da empresa para poder lembrar as pessoas, olha, está tendo álcool em gel, né, tem o tapetinho, né, se você está fazendo a aferição da temperatura, todos esses aspectos precisam estar sendo lembrados. Então, isso também é agir de forma responsável com a sociedade e comprometida com os valores da sociedade. Ah, mas tem gente que pensa diferente, tem uma minoria que pensa diferente. Você pode agir para essa minoria? Pode, claro que pode. Mas você tem que entender que se você age para esse grupo é porque você quer vender para esse grupo apenas. Então, deixa eu dar aqui um exemplo. Nesse momento, vamos imaginar que você tem uma escola, uma faculdade ou qualquer coisa, né, ligada ao ensino. A gente está aí
com o período de pandemia, com toda essa preocupação com a questão da contaminação. Aí vai lá e você faz uma comunicação muito dura, defendendo o retorno das aulas, defendendo a volta às aulas e pressionando, né, para que seja somente os encontros sejam tão somente presenciais. Isso, de alguma forma, pode funcionar? Pode, se o seu público também pensar dessa maneira e você tiver simpatizantes dessa ideia. Mas aqueles pais, aquelas famílias que não concordam com essa ideia, certamente vão se afastar desse colégio, vão se sentir, digamos, desprestigiados e não cuidados pelo colégio. Ah, mas o colégio investiu, colocou álcool em todos os cantos, colocou uma máquina para poder o aluno passar dentro, para não ter perigo de contaminação. Não importa, você pode ter feito todas as medidas de segurança, mas se você tem famílias ali naquela instituição que, de alguma forma, não dialogam com essa ideia, não concordam, acham que é importante manter o filho em casa, quando você faz essa comunicação mais agressiva pela volta às aulas, você, de alguma maneira, está desprestigiando esse público. Então, você pode falar com a sua tribo? Pode, mas você tem que estar muito bem você tem que ter a compreensão de que, ao falar com a sua tribo, você vai estar excluindo outras tribos, você vai estar excluindo outras pessoas. Então, quando você fala desse compromisso com os valores da sociedade, seus mais diversos públicos, você tem que pensar justamente com quem que você está falando. Estou falando com a maioria, preciso falar com a maioria, essa maioria pensa nessa direção, então eu tenho que trabalhar com esse cuidado, que esses são os valores que estão, nesse momento, de acordo com a grande maioria das pessoas. Ah, mas quero só falar com esse grupo. Ok. Né? Na comunicação política, ressalto a vocês, né? Na comunicação política, isso tem acontecido muito hoje. Né? Você fala só com o seu grupo, você fala só com a sua tribo. Então, você ressalta os seus valores ali. Então, de alguma maneira, aquele grupo fica bem consolidado, aquele grupo fica bem sedimentado, mas os outros você vai ampliando a rejeição, né? Então, junto aos outros grupos, você vai ampliando sua rejeição. Então, esse é o tipo essa é uma estratégia de comunicação, é uma estratégia importante de comunicação, principalmente voltada para segmentos, para tribos, mas ela precisa ser cuidadosa, porque se você atende várias tribos, e essas tribos têm valores, e alguns valores se assemelham, como, por exemplo, religiosidade, cuidado com a saúde, você tem que levar isso tudo em consideração, ok? Vamos lá, vamos dando continuidade. Algumas ações que podem ser pensadas pela assessoria da comunicação. Primeiro, criar um plano de comunicação. Né? Você tem que ter um plano de comunicação. Não dá para fazer de improviso. Né? Não dá para fazer de improviso. Infelizmente, eu vejo muito improviso. Né? E quando eu converso, às vezes, com colegas, inclusive com gente que é aluno nosso ou que foi aluno nosso e que entrou nas empresas, das mais diversas, às vezes até mesmo em agências, né? Que cuidam, fazem esse trabalho que seria a responsabilidade da agência fazer esse trabalho meio que de assessoria de comunicação, né? Cuidando da comunicação da empresa, não apenas de anúncios. Eu noto com muita frequência a falta de um plano de comunicação. E esse plano de comunicação, ele precisa envolver os públicos internos e externos. Por que precisa envolver os públicos internos e externos? Externo, todo mundo sabe, né? Eu preciso olhar para fora, eu preciso ganhar cliente, eu preciso falar com as pessoas, né? Eu preciso trazer as pessoas para dentro da minha empresa, né? Se for dentro do ramo político, eu preciso fazer com que as pessoas acreditem nas minhas propostas. Mas e o público interno? O público interno precisa saber o que a gente está fazendo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Você tem uma instituição, vou continuar com a instituição de ensino, porque a gente está pensando nesse momento também com a Faculdade de Maringá. Você tem uma instituição de ensino, e essa instituição de ensino, ela estabelece, digamos assim, que o início das aulas vai ser dia 8 de fevereiro. E ela comunica que o dia 8 de fevereiro vai ser o início das aulas, e comunica para, digamos assim, os alunos, mas não comunica para os professores, não avisa os professores. Para os professores, dentro do planejamento, a aula está começando dia 15
de fevereiro. Vai acontecer algum problema, né? Por quê? Porque aquele aluno que tem afinidade com o professor vai entrar em contato com o professor, às vezes, e falar, quando mesmo que está... Porque, né, as pessoas não prestam necessariamente atenção em todos os comunicados que estão nas redes sociais ou que são enviados em WhatsApp, enfim. Aí está conversando ali rapidinho, encontrou no supermercado. E daí, legal, está começando o ano letivo, tal, tá animado para esse ano todo, tal. Então, legal, minha aula vai começar dia 15. Aí o aluno fala, opa, não, eu recebi comunicado que vai ser dia 8. Então, quando a gente fala de comunicar com a imprensa, né, mas também com os públicos internos e externos, a gente está falando disso, das pessoas saberem o que está acontecendo e estarem, digamos, em sintonia com aquilo que está acontecendo. E aqui, gente, vou até dar um stop share aqui na minha apresentação para eu ver a carinha de quem está aqui, porque chegou agora a Catarina, chegou a Beatriz, bem-vindas, né? A Mariana ali, mostrando um pouquinho a carinha. Deixa eu só falar para vocês aqui um pouquinho, gente. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do público interno. Beatriz, boa noite. Sempre bom te ver aqui, ainda que eu não vi a sua carinha, não lembro de quando vi a sua carinha a última vez. Ai, ai. Ô, Catarina, você anda demorando para entrar na aula, hein, sua danada? Gente, olha só, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Comunicação interna talvez seja um dos maiores problemas em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu nunca vi um troço medonho como comunicação interna. Não funcionar. Assim, empresas de comunicação não têm boa comunicação interna. A gente negligencia com muita frequência a comunicação interna. Porque parece que, assim, se está todo mundo na empresa, todo mundo já sabe. E não é assim que funciona. Não é porque está todo mundo na empresa que todo mundo já sabe. Então, se você tiver a oportunidade, amanhã ou depois, de trabalhar a comunicação em algum lugar, cuide sim da comunicação externa, mas cuide primeiro da comunicação interna. Grava isso, coloca na sua capa, né, do celular, na sua tela do celular, coloca na geladeira, coloca em qualquer lugar que você veja isso. Se eu tiver a oportunidade de trabalhar com comunicação de uma empresa, vou cuidar primeiro da comunicação interna. Porque ninguém faz isso, gente. Todo mundo cuida da externa e depois vai fazendo de forma improvisada a comunicação interna. Olha para fora e depois olha para dentro. E olha, lamentavelmente, em todas as empresas que eu trabalhei e que eu trabalho, tem problemas de comunicação interna, né? Essa é uma realidade. Problemas com comunicação interna. Então, você não comunica às pessoas, inclusive, sobre quais são os seus valores. Né? Olha, qual que é o valor que a gente tem? Qual que é uma das coisas que nós temos como pressuposto básico, como missão da empresa? Missão da empresa, vamos imaginar aqui, né, uma coisa, agilidade no atendimento. Vamos imaginar que esse seja um pressuposto básico da empresa e que isso seja vendido como estratégia de comunicação para o público externo. Né? Se você não trabalha isso internamente, o que vai acontecer? É simples o que vai acontecer. Vai acontecer que, às vezes, aquele processo que tinha que ser resolvido, se você for pensar com agilidade, em menos de 24 horas você ter uma resposta, às vezes vai demorar 2 semanas. Mas você está vendendo a ideia de agilidade para o público externo, mas internamente as pessoas não sabem que esse é um valor importante. Então, vejam, tudo que diz respeito às comunicações externas, primeiro precisam ser conhecidas e discutidas com o público interno. O público interno precisa saber, né? Vai sair uma promoção nova na semana que vem. Nós vamos dar 20% de desconto no produto X. Tem que o público interno saber. Por quê? Porque, do contrário, quando chega o cliente, as pessoas não sabem. Então, grava isso. Se amanhã ou depois você estiver trabalhando com a comunicação de uma empresa, trabalhe primeiro a comunicação interna, deixe ela bem redondinha, pense nas estratégias da comunicação interna. Mas isso não é papel do assessor de imprensa? É, também. Por quê? Porque o assessor de imprensa fala com a imprensa, comunica as ações da empresa, né, ou do político, ou da Câmara de Vereadores, ou da Prefeitura, comunica as ações da empresa para o público externo e não está preparado internamente. Vou dar um exemplo para vocês.
Nós tivemos uma crise de abastecimento de água em Maringá uns 4 ou 5 anos, 6 anos atrás, o máximo. Não tem mais que isso. Talvez alguém aqui lembre, nós ficamos mais de 10 dias sem água em Maringá. Acho que quem é de Maringá deve recordar, foi notícia no Brasil inteiro. Nós tivemos problema de abastecimento de água em Maringá. E várias vezes a assessoria de imprensa mandava notas para os veículos de comunicação dizendo coisas do tipo: nós estamos restabelecendo a conexão de água da região tal amanhã. Aí você ia conversar com alguém de dentro da empresa, de fato, e falou: não, a gente nem conseguiu ainda chegar lá. Nem tem como resolver o problema lá. Ou seja, a assessoria estava vendendo uma ideia e o público interno pensando de outra forma. Ah, mas a Sanepar é uma companhia muito grande. Sim, é uma companhia muito grande. Mas não importa, se você trabalha com a comunicação da assessoria de imprensa, você precisa ter essa sintonia. Eu conheço a assessoria de imprensa da Sanepar, é muito competente, né? Mas a crise ali foi tão grande, que gerou alguns descompassos, porque a gente estava naquilo que a gente acabou de dizer agora há pouquinho, né? Dentro daquilo que a gente chama de função reativa. Ou seja, está acontecendo o problema, você tem que ir mandando informação agora. Mas, né, tem horas que você não consegue ter todos os departamentos devidamente comunicados. E aí tem gente que vai falar uma coisa diferente daquilo que você, como assessor, está falando ou que você está anunciando junto com o seu gerente. Porque às vezes o seu gerente nem teve oportunidade de comunicar ainda com todo o departamento responsável. Mas vejam isso. Na maioria das vezes, nós temos problemas na comunicação interna. Há situações em que esses problemas realmente acontecem e que não são controláveis, né? Uma crise como aquela da Sanepar era uma coisa que estava um pouco fora de controle, mas, na maioria das vezes, é possível controlar a comunicação interna. Não há razão para desconhecimento do público interno das ações que são desenvolvidas pela empresa. Até aqui tudo bem, meus amores? Tem gente aí, além da Stephanie? Tá tudo certo, Pro. Obrigado, Stephanie. E os demais? Opa, Tá? tamo aí. Opa, Wesley! Alô? Tudo bem? Mariana mandou um ok aqui, Paulinha mandou um sim. Gente, falem comigo, vocês estão quietinhos aí, eu vou tocando o bonde, mas eu gostaria de saber se está tudo bem, tá? Não é um assunto tão complexo, mas gostaria de saber se está tudo ok. E se tiver repetitivo também, eu apresso o processo, tá, gente? Não tem problema não. Outra coisa também que é papel, né? Algumas das ações que são desenvolvidas pela assessoria de comunicação. Colaborar para a compreensão da sociedade do papel da organização. Do que a gente está falando? É claro que, por exemplo, uma loja de roupas, o papel dessa organização, dessa empresa, né, dessa loja, vende roupa, né? Talvez seja isso. Mas, por exemplo, se você tem uma Cocamar, né, que é uma empresa cooperativa, é importante que a sociedade entenda um pouquinho o papel dessa cooperativa, que vai para além de atender cooperados agricultores, gente do agronegócio. Então, a compreensão da sociedade, do papel dessa organização, ajuda no desenvolvimento da imagem dessa organização e da respeitabilidade que o público vai ter com essa organização. Então, se o público sabe muito bem qual que é o papel da instituição Faculdade Maringá, isso ajuda que o público tenha mais respeito pela Faculdade Maringá. Ah, mas todo o público? Sim, todo o público, mesmo aquele público que não necessariamente é atendido pela Faculdade Maringá. Mas amanhã ou depois pode ter um filho, um neto, né? Alguém que vá precisar de uma instituição de ensino superior e vai saber, vai compreender qual que é a ação da Faculdade Maringá e a responsabilidade, o papel dessa organização dentro da sociedade. Então, isso precisa ficar claro também nas ações de comunicação. Você precisa desenvolver ações que permitam o quê? Quando eu falo desenvolver ações, eu estou falando de ações de comunicação, que pode ser por meio de produção de conteúdo, que vocês tiveram a disciplina no ano passado, pode ser por meio de vídeos,
pode ser por meio de podcasts, pode ser por uma série de outros produtos de comunicação que te auxiliem a fomentar a imagem, né, dessa organização do ponto de vista de qual que é o papel da organização junto à sociedade. Seguindo, outra ação importante, estabelecer uma imagem comprometida com os seus públicos, né? Isso é importante. Por quê? Porque hoje, quando a gente pensa numa empresa, a empresa não pode, ela não vai ser bem vista pelo público. Estou falando agora mercadologicamente falando mesmo, tá bom? A empresa não será bem vista pelo público se ela for vista apenas como uma empresa que está interessada em vender e ter lucro, ok? As pessoas querem comprar de empresas, negociar com empresas, querem votar em pessoas, querem ouvir cantores e cantoras que, de alguma forma, estejam comprometidas com as causas do seu público. Então, vejam quantas polêmicas nós observamos, às vezes, em artistas que, às vezes, são famosos, que são artistas importantes dentro do cenário musical, dentro do cenário da televisão, né? Mas, às vezes, por alguma razão, as pessoas, né, têm um probleminha de comunicação e surge alguma informação ali que incomoda parte daquelas pessoas que são público daquele artista, que gostam daquele artista. Ele fala, opa, peraí, esse cara gosta do fulano de tal, né? Ele pensa isso sobre tal coisa. Então, estabelecer uma imagem comprometida com os seus públicos é estabelecer uma imagem comprometida também com os valores dos seus públicos, né? Então, uma empresa hoje, ela não é só o produto que ela vende, ela é a relação que ela estabelece com as pessoas que fazem parte do público. Então, há necessidade de uma sintonia. Então, de novo, né? Vou pegar de novo a ideia de instituição de ensino. Você tem uma instituição de ensino bacana, que tem qualidade de ensino, que tem tudo, atendimento bacana, mas você descobre que os diretores dessa instituição de ensino, de alguma maneira, assim, não respeitam questões, por exemplo, ambientais. E para você é um valor importante. As questões ambientais é uma questão importante. Hoje você sabe que as questões ambientais elas fazem parte do dia a dia das pessoas e que se você desprezar as questões ambientais, você de alguma maneira está prejudicando a própria vida. Então o que acontece? O público, né? O público vai olhar para a instituição. Poxa, ela tem qualidade de ensino, ela tem bons professores e tal, mas, poxa vida, essa questão, né, os caras não, os diretores ali, você viu o que ele falou, o que ele deixou de falar. Então, isso é compromisso com os públicos. Então, a imagem hoje da empresa precisa estar comprometida com os seus públicos. Já falei um pouquinho sobre a questão da comunicação interna e externa, mas nas ações da assessoria de comunicação está, né, ou devem estar, criar canais de comunicação internos e externos que divulguem os valores da organização e suas atividades. E quando eu falo de criar canais de comunicação internos e externos, gente, valem as estratégias que sejam mais adequadas para cada organização, né? Se para a sua organização a melhor estratégia é apostar no Instagram e no Facebook, maravilha. Se a sua estratégia se um blog funciona bem, vamos de blog. Se o YouTube é o legal, vai de YouTube. Se para o seu público interno um grupo no WhatsApp com comunicados pode funcionar, ok. Mas, de repente, pode ser jornal mural. Pode ser jornal mural. Né? Ou seja, aqueles comunicadinhos que você faz, prepara certinho, coloca lá no mural, coloca as informações, coloca às vezes até os aniversariantes, né? Às vezes a melhor comunicação interna pode ser um jornal mural. Então você tem que observar o que vai funcionar na sua empresa, ok? São ações da assessoria de comunicação, ok? Detectar o que numa organização é de interesse público e pode ser aproveitado como material jornalístico. Por quê? Como eu disse para vocês, nem todas as empresas, né? Vou fechar um pouquinho aqui para vir para a tela.
Nem todas as empresas, né? Nem todas as empresas, elas precisam necessariamente de ações ligadas à assessoria de imprensa. Por quê? Porque a assessoria de imprensa, efetivamente, ela vai pensar estratégias de comunicação que sejam voltadas para um diálogo, principalmente informacional, e pensando, né, em colocar uma informação no rádio, na televisão, no blog da cidade, no Facebook, enfim. São informações que têm, digamos, um caráter um pouco mais noticioso. Nem todas as empresas elas precisam disso. Mas vamos imaginar aqui, vou continuar na nossa cooperativa na Cocamar, que eu acho que fica mais fácil, né? Tem coisas que acontecem que são de interesse jornalístico. E aí, o que é de interesse jornalístico? O interesse jornalístico vem dentro daqueles critérios de noticiabilidade que vocês já começaram a aprender e viram em alguns momentos lá atrás com a professora Gabriela, na disciplina de laboratórios de escrita e laboratórios de redação. Viram alguns insights sobre isso também o ano passado com a professora Valdete em laboratórios de rádio e depois laboratórios de televisão. A gente está pensando em coisas que são noticiáveis, né? Nem tudo que acontece é noticiável, nem tudo que acontece é, de fato, assunto para ser divulgado pela imprensa, né? Então, por exemplo, se você trabalha dentro da Cocamar e aí você mudou o sistema de cartão ponto, né? Mudou o sistema de ponto do funcionário, isso não é assunto para a imprensa. Não é assunto para a imprensa, não tem nenhum tipo de relevância. Mas, por exemplo, se você, e a Cocamar tem isso, tá? Se você tem um incinerador dentro da Cocamar, e existe incinerador dentro da Cocamar, e você, digamos assim, cede esse incinerador para a Receita Federal e lá destruir, quem sabe, 1 milhão de pacotes de cigarro, essa é uma iniciativa que você deve noticiar. Você deve procurar a imprensa para que você tenha a possibilidade de noticiar. Por quê? Porque você vai falar com a imprensa e a imprensa, de alguma maneira, vai dar respaldo a isso. Porque que veículo de comunicação não vai ter interesse de fazer a cobertura da incineração de 1 milhão de pacotes de cigarro? Se a Receita Federal apreendeu esse 1 milhão e está lá no depósito, e agora não tem mais o que fazer com esse cigarro, e o pessoal da Receita Federal não vai fumar todo esse cigarro, não adianta, não tem como. Né? Tem 1 milhão de pacotes ali, precisa dar um fim nisso, e aí a Cocamar está cedendo os incineradores para poder eliminar esses pacotes, isso é notícia. Então, essa percepção é a percepção do assessor de imprensa, né? E o próprio assessor de comunicação, se ele tem essa habilidade, ele também, se ele estiver sozinho na empresa, só ele está cuidando da comunicação, não tem um assessor de imprensa específico, né? Ele também tem essa percepção de falar, opa, isso daqui é de interesse do público, né? A troca do relógio ponto não adianta você mandar para a RPC, mandar para a massa, porque ninguém vai dar essa notícia. Mas se você falar assim, olha, amanhã às 2h vai acontecer a incineração de 1 milhão de pacotes de cigarros aqui, pode ter certeza, vai ter gente ali para fazer a cobertura com foto, com tudo, né? E isso, de alguma forma, é positivo para a imagem da empresa, ok? Então, entenderam, né? Dentro desse cenário, um outro tópico aqui, né, das ações da assessoria, é desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação. E desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação envolve uma série de coisas. Anota aí, desenvolver uma relação de confiança com os veículos de comunicação. Envolve uma série de coisas, mas envolve coisas básicas, como, por exemplo, ter essa percepção, o que é notícia e o que não é notícia. Né? Se você fica enchendo a caixa de mensagens, de e-mails, mandando mensagem no WhatsApp, ligando para os jornalistas da cidade, tentando vender a ideia da mudança do cartão ponto, cara, esquece. Não vai rolar. Né? Não vai rolar. E aí as pessoas, quando você tiver uma boa notícia, ela não vai confiar em você. Então, primeira coisa,
é ter já essa percepção do que é de interesse do público, que pode ser aproveitado como material jornalístico, o que não vai ser material jornalístico. Outro aspecto dessa relação de confiança é você, de fato, marcar as coisas que você marcar e serem cumpridas. Então, vamos imaginar o seguinte: você é assessor de imprensa da Faculdade de Maringá e eu sou jornalista e estou entrevistando, precisando de alguém para poder falar sobre o novo auxílio emergencial que o governo está planejando, né? Aí eu entro em contato com você, que é assessor de imprensa da faculdade. E eu falo, olha, eu estou precisando de alguém que possa falar sobre esse novo auxílio emergencial, né? Aí você é um bom assessor de imprensa, né? E você marca o horário certinho, marca a pessoa não dá o bolo, né? Ele vai lá, se apresenta no horário, fala com você, atende você, fala bem. Opa, você ganhou pontinhos. Você é assessor, você é assessora, você ganha pontinhos, né, de credibilidade junto aos veículos de comunicação. Então, essa é uma questão importante, né? Essa responsabilidade que você vai ter com a agenda. Outra questão que envolve confiança é que as informações que você passa são verídicas. É trabalhar com a verdade. Então, ele liga para você, né? O jornalista ligou para você, você é assessor de imprensa, né? Ó, fiquei sabendo que, vamos pegar um caso aqui, que é um caso que aconteceu em Maringá anos atrás, né? E que foi muito bem trabalhado pela assessoria de imprensa da Unicesumar na época. Teve um caso de uma vaca na fazenda do curso de veterinária, de medicina de veterinária, que foi suspeita de aftosa, de febre aftosa. Febre aftosa, quando você tem um animal com febre aftosa, você, digamos, todo aquele rebanho ele está comprometido. E além do rebanho ser comprometido, você pode ter, digamos, todo o rebanho do estado, daquele estado, né, tipo do Paraná inteiro, impedido de ser exportado, né, a carne desse animal ser exportada. Por quê? Porque as regras sanitárias elas são muito duras. E aí um rebanho com suspeita de febre aftosa não vende, né, não consegue achar comprador, tá? Então, você é jornalista, você ouviu dizer que teve um caso de febre aftosa. E aí você liga para o assessor de imprensa e o assessor de imprensa diz assim, não, de jeito nenhum, isso não aconteceu. Aí, passadas 2, 3 horas, chega um laudo da vigilância sanitária do estado do Paraná dizendo que teve um caso. Gente, a credibilidade desse assessor vai pro lixo. Se você não tem certeza, diga, olha, eu preciso apurar e depois te dou uma resposta. Escuta isso que o prof está falando. Se amanhã ou depois você for assessor de imprensa, isso pode acontecer com você. E, às vezes, naquele momento de tensão, de nervosismo, às vezes até de falta de experiência, você fala, não, isso não aconteceu. E, às vezes, você nem está sabendo mesmo, né? Na sua cabeça, isso, em hipótese alguma, aconteceria na sua empresa. Mas, às vezes, pode ter acontecido. Então, você é assessor de imprensa da prefeitura, trabalha na comunicação da prefeitura. Aí a pessoa fala assim, é verdade que a Secretaria de Saúde está sem médico lá, não tem nenhum médico atendendo nos postinhos de saúde? Pô, você não fica o dia todo nos postos de saúde, talvez você nem vá no posto de saúde, talvez você trabalhe na prefeitura como assessor de imprensa e você nunca foi no posto de saúde da cidade, o que é um erro, mas enfim, você nunca foi. E aí alguém liga e você fala, gente, é inconcebível numa cidade como Maringá não ter nenhum médico nos postos de saúde. Então você fala, não, não tem. Claro que tem. Tem médico. Onde você tirou essa informação? Não, tem médico, fica tranquilo. Você desmente. Aí daqui a pouco você descobre que não tem médicos atendendo porque todos eles resolveram fazer greve. E aí? Sua credibilidade vai para o ralo. Então, se você não sabe, se você não tem certeza, se você não tem as informações, e é muito comum a gente não ter as informações de bate-pronto,
Não dê resposta. Diga, vou apurar e já te ligo. E apure e ligue. Porque se você não der a resposta, você vai passar a imagem de que você é enrolão. Então, a relação de confiança com os veículos de comunicação vai para o ralo também. Gente, essa é uma relação, escutem o prof, essa é uma relação muito melindrosa. A relação entre assessores e imprensa é uma relação muito melindrosa. Se vocês não tiverem muito cuidado, a confiança nunca vai existir. Os bons assessores, que têm boa confiança, eles entram em qualquer veículo de comunicação e vendem qualquer pauta, mas porque eles têm confiança, a credibilidade. E isso é importante. Eu costumo dizer, já falei isso para vocês em outros momentos, né, que a credibilidade é o maior patrimônio do jornalista, seja ele atuando efetivamente dentro de uma empresa jornalística ou numa empresa, ou mesmo numa assessoria de imprensa de uma Câmara de Vereadores, de uma prefeitura. Né? Se você perder a sua credibilidade, sua vida profissional vai para o ralo. Né? Então, procurem preservar a credibilidade de vocês. Ok? Amém? Até agora, e tudo bem? Estamos vivos? Tudo direitinho? Tudo bem, professor? Tudo bem? Quem mais que está aí, está me escutando? Vivos aqui, Catarina, Paulinha. Ótimo. Quem mais que está aí? Não dormiu ainda? Aí, Wesley, nada de dormir, seu porqueira. O Wesley fica lá no colchãozinho. De vez em quando ele dá umas roncadas. Sai até o som aqui, viu, Wesley? Seu porqueira. Ai, ai, ai. Vamos lá. O que mais aqui? Deixa eu pegar aqui. Outras ações, gente. Deixa eu ver aqui. É meu PUC. Sei, sei, sei. Ai, Wesley, isso é uma figura. Vamos lá, gente. Outras ações, algumas das outras responsabilidades da assessoria de comunicação. Avaliar frequentemente a atuação da equipe de comunicação. Gente, eu sei que às vezes a gente, em função da correria, do que a gente faz, a gente nem sempre consegue dar conta de todas as atribuições que nos cabem. Mas aqui seria o ideal, né? Que a gente conseguisse fazer tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas avaliar frequentemente a atuação da equipe de comunicação é avaliar os resultados. Gente, em todos os lugares, a gente precisa avaliar resultados. Se você trabalha com gestão de pessoas, você tem que avaliar os resultados. Avaliar resultados de gestão de pessoas de que forma? Nível de insatisfação da equipe, você tem que verificar os níveis de satisfação da equipe, você tem que verificar se essas pessoas elas estão faltando muito, se elas estão chegando atrasadas. Se você trabalha com gestão de pessoas, isso é fundamental. Se você trabalha com vendas, como que você verifica o resultado? Observando o volume de vendas, a quantidade de peças, observando o resultado em lucro, devolução. Tem gente que às vezes vende um volume absurdo. Eu já trabalhei em empresa assim. Vende um volume enorme. Aí depois você descobre que 20% volta. Devolve, porque o vendedor está forçando a venda. E aí? Então, você tem volume de venda, mas você não tem resultado. Por quê? Porque está devolvendo. Às vezes você tem volume de vendas, mas você tem uma grande inadimplência. Isso também é problema. Então, na comunicação é a mesma coisa. Você tem que avaliar a atuação da sua equipe. Ou avaliar a sua atuação. Está sozinho, cuidando da comunicação da lojinha? Gente, os dados estão aí. Né? Estou trabalhando só com o Instagram da lojinha. Vamos lá. Né? Primeiro que você não vai trabalhar com perfil, né? Você vai trabalhar com a página, né? Você vai trabalhar com a página profissional. Então, você vai lá e observa os insights, né?
Só curtida? Não. Você vai verificar curtida, engajamento, quantas pessoas enviaram no privado aquela publicação, quantas pessoas salvaram aquilo. Então, você tem que mensurar os resultados. Só tem que avaliar a atuação da sua equipe de comunicação. Se você trabalha mais especificamente pensando em resultados no sentido de colocar conteúdos na imprensa, você tem que verificar. Ó, passou um mês, você é assessor de imprensa de uma empresa, especificamente imprensa. Você trabalha especificamente com a imprensa. Aí passou um mês, você não conseguiu vender uma pauta. Vender pauta que não é colocar, não é venda financeira, tá, gente? É vender no sentido de convencer alguém a fazer a sua pauta, né? O seu release, transformar o seu release em notícia. Passou o mês inteiro, você não emplacou um assunto, tem algum problema. Ah, mas não emplaquei nenhum assunto. Por quê? Porque esse mês foi um mês de organizações internas e a gente não fez nenhum tipo de ação para ser noticiada. Opa! Então, não tem razão para você ficar depressivo. Então, por isso que é importante mensurar resultados, avaliar a sua atuação como assessor, ou assessoria como um todo, se você tem uma equipe. Então, tem que observar o seguinte: quantas ações foram desenvolvidas? 10. Quantas se transformaram em notícia, em conteúdo que as pessoas falaram, viram, divulgaram? Nenhuma. Tem problema. Agora, tivemos 2 ações apenas. Uma foi divulgada, a outra não foi. 50%. É metade. É melhor do que você fez 20 ações e só 2 foram divulgadas. Por quê? Porque significa que 10% foram apenas aproveitadas, 90% foram jogadas fora. Ah, mas 2 é melhor do que uma. É, melhor que uma. Só que você encheu o saco dos seus colegas repórteres, jornalistas, produtores, com 20 propostas para emplacar 2. Então tem alguma coisa errada na sua proposta. Você está fazendo alguma coisa errada. Ou você não está tendo a sensibilidade, vem aqui comigo, presta atenção nisso que eu estou falando. Por isso que é importante mensurar os resultados. Você mandou 2 conteúdos no mês. Um virou notícia, um não virou notícia. Você mandou 20 assuntos. 2 viraram notícia. Aí você fala assim, ó, foi o dobro do que um. Então, essa empresa teve melhor resultado, essa assessoria teve melhor resultado. Não teve. Por quê? Porque 90% foi jogado fora. E detalhe, não é só 90% foi jogado fora. Você mandou 20 sugestões de pauta para os produtores dos veículos de comunicação. Você encheu o saco dos coitados. E, gente, eu estou afastado do dia a dia das notícias já faz 6 anos. 6 anos, não. 4 anos. Faz 4 anos que eu estou afastado do dia a dia do hard news, né? E eu ainda recebo releases de alguns lugares. Eu recebo pelo menos, tudo para ir para o lixo, porque eu não estou atendendo. Eu recebo pelo menos 30 releases por dia na minha caixa de e-mails, numa única caixa de e-mails. 30 releases por dia de gente que ainda sabe que eu sou jornalista e que não se deu conta que eu não estou trabalhando com hard news. Enfim, eu recebo pelo menos umas 30 que eu tenho que deletar. Agora, se eu tivesse num veículo de comunicação, na produção, eu tinha que olhar esses 30 e-mails. Está entendendo? Por que é importante você mensurar os resultados? Porque às vezes você tem que observar isso. Poxa, eu mandei 20. Só 2 viraram notícias. Por que será que esses 18 não viraram notícia? Se você tiver 20 assuntos bons, por exemplo, a prefeitura. A prefeitura, às vezes, tem 50 assuntos bons no mês. Tem que mandar os 50. É evidente que tem que mandar os 50. Né? Mas, às vezes, você manda 50 e com conteúdo e com cara de notícia, para virar notícia, só 5 tem valor. Então, por que você pentelhou o coitado dos colegas da imprensa com 45 a mais? Então, esse descompasso tem a ver com a pouca sensibilidade, muitas vezes, do assessor em relação ao funcionamento da imprensa em geral. Entre aquilo que é noticioso e aquilo que não é noticioso. Entre aquilo que se noticia e aquilo que não se noticia. Estão entendendo isso? Vocês têm muito claro isso?
Então, entender como funciona a imprensa é um papel importante do assessor, né? Para que você possa fazer essa oferta adequada, tá? Para você fazer essa oferta adequada. E além de fazer essa oferta adequada, né, de conteúdos, você não faça nenhum tipo de bobagem, né, do ponto de vista de ficar pentelhando os seus colegas. E mensurar os resultados te ajuda, inclusive, a avaliar até que ponto você está sendo realmente produtivo e seu trabalho está valendo a pena. Beleza? Estamos caminhando para o final. Me dá só um segundinho aqui, que parece que teve um tiltzinho no acesso do pessoal da turma do primeiro ano aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha e já volto aqui. Enquanto isso, vocês respiram de mim e bebem uma água. Vou para o finalzinho. Então, vejam só. Últimos aspectos aqui para a gente poder chamar atenção aqui. A gente falou de avaliar, né, a atuação, aí criar, né, instrumentos que permitam mensurar esses resultados. E para terminar, é preciso pensar, né, eu vou colocar na tela aí para vocês, né, a coordenação, né, de ações que objetivem tanto o marketing quanto a publicidade. São duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. O marketing não necessariamente envolve anúncios, né? A publicidade, ela já pensa estratégias de anúncios. Então, a assessoria de comunicação, ela também pode ser responsável pela coordenação de ações de marketing e de publicidade. E, por fim, né, uma última atribuição que eu estou pontuando hoje, aqui são atribuições gerais, tem outras específicas que demandam realidades também da própria organização, mas mais uma aqui, para a gente concluir a nossa discussão, é preparar as fontes de imprensa nas organizações para que atendam às demandas de equipe de comunicação de forma eficiente e ágil. Do que o prof está falando? Eu estou falando, gente, de preparar quem vai falar com a imprensa. Porque acontece o seguinte, você faz todo o trabalho para colocar, digamos assim, a sua instituição em destaque numa notícia, né? Vou usar, de novo, um exemplo que eu já citei aqui para vocês, né? Você é assessor de imprensa de um colégio, tá? Você é assessor de imprensa de um colégio. A Rede Massa está fazendo, ou vai fazer, uma reportagem sobre os preparativos dos alunos para o Enem, ok? Você faz o contato, né, prévio, sempre com os seus colegas da Rede Massa, da RPC, você trabalha para orientar, né, os seus colegas de imprensa que eles podem contar com você. Então, você se coloca à disposição. Aí, o seu colega da Rede Massa, a Célia, que me parece que é a produtora nesse momento, a Célia pega e liga para você. Fala, olha, sabe que agora é período, né, de Enem, a gente está precisando de uns professores tal, e alguns alunos para falarem sobre os preparativos para o Enem. Você tem alguém para poder falar? Claro que você vai falar, claro, você já fez esse trabalho todo de fazer o contato com os colegas, de preparar os colegas, né? E agora você está colhendo os resultados, que isso é colheita, tá? No trabalho de assessoria de imprensa, isso é colheita. Você foi lá, fez o contato, você se apresentou, você falou com seus colegas, você demonstrou que vai atendê-los bem, e agora você tem o feedback. Alguém pegou o telefone ou mandou mensagem no seu WhatsApp e falou, olha, eu estou precisando de fonte. O que ela está falando é isso, estou precisando de fonte, de gente para falar sobre tal pauta. Maravilha, colheita. Você fala, cara, sensacional. Só que você coloca o professor e os alunos para falarem. É do colégio. Mas aí, os abençoados não sabem falar direito. Ou é aquele professor que é prolixo, que fala demais.
né? Que não está preparado para responder à imprensa, que não tem a percepção que, por exemplo, quando ele for falar com o pessoal da massa, o pessoal vai tirar uma falinha dele de 10 segundos só para a reportagem. E aí o cara, só numa resposta, falou 7 minutos. Todo o seu trabalho foi jogado fora. Por quê? Por que foi jogado fora? Porque vai comprometer o trabalho depois do repórter, do editor, né, Wesley? Dá um trabalhão danado você fechar essa pauta depois. Por quê? Porque você pegou um monte de material bruto que depois, para você decupar, ajeitar, cortar, dá muito trabalho. Então, você tem que ter essa percepção de orientar também as fontes, as pessoas que vão falar com a imprensa. Então, você vai falar, olha, para os alunos, quais são coisas que você acha que é importante? Ó, você vai falar que está tendo aula de preparativo, está tendo uma espécie de cursinho para o Enem, né? Os professores, durante todo o ensino médio, nos incentivaram para o Enem. Enfim, você vai preparar o aluno para que ele faça uma fala dentro daquilo que o repórter deseja e que seja uma fala bonitinha. O professor, a mesma coisa. Você vai prepará-lo para isso. Você vai mostrar, inclusive, como funciona. Ó, o repórter vai ter pouco tempo, não vai dar tempo de ensaiar. Então, você tem que pensar o seguinte: aquilo que ele for te perguntar, você tem que responder rapidinho. Falazinhas assim de 30 segundos, 20 segundinhos, para dar para cortar e aproveitar. Seja objetivo. Frases mais prontas, frases prontas. Nada de ser prolixo nesse momento. Na aula, você pode falar 50 minutos sem parar, 1 hora sem parar. Mas para o repórter você não pode. Então, orientar as fontes é importante. E orientar, inclusive, a respeito do assunto. Você vendeu o assunto, mas a pessoa não sabe direito, não se preparou. Quando é assunto, inclusive, que envolve prefeitura, gente, Câmara, a gente vai entrar nisso depois, mais especificamente. Aí tem umas coisas assim medonhas, porque você faz todo o trabalho, mas aí você não orienta o secretário. E o secretário fala uma coisa e o prefeito fala outra. E o outro secretário fala outra. Gente, cria ruído, passa a impressão de que a administração é ineficaz. Então, preparar as fontes para falar com a imprensa é papel do assessor. Você é assessor? Vai ser assessor? Você precisa fazer um trabalhozinho de media training, preparar as pessoas para falar com a imprensa, para entender como funciona a imprensa. Tá? Até aquelas coisas básicas, né, que eu já falei na aula passada. O cara tem que ter a compreensão de que você passou o contato dele para que a rede massa fale com ele, ele tem que responder rápido. Se o repórter está esperando, é para já, não é para daqui 2 dias. Porque se a fonte falar, só posso falar daqui 2 dias, não tem agenda hoje, ele vai procurar de outro lugar, não vai ser o seu entrevistado. Então, oferecer esses parâmetros é trabalho do assessor. Dúvidas? Professor, tranquilo, eu achei. É. Para mim também, tranquilo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta.